Mas, querido ouvinte, o tema do nosso programa de hoje, que nós vamos falar exatamente hoje, é oráculos e consultas. Na semana passada, nós falamos do poder e do uso dos dons. Hoje, nós vamos falar dos oráculos e das consultas, que são decorrentes da aplicação dos dons, conhecidos como sobrenaturais, e que determinadas pessoas, conhecidas como sensitivas, possuem. Oráculo é a resposta dada por uma divindade a quem a consulta. E esse nome oráculo vem do latim oráculo. É o nome que é dado também à própria divindade que se manifesta para dar a resposta e ao local onde acontecem os oráculos ou onde se recebem as informações. Oráculo é uma profecia ou revelação. É uma palavra infalível que tem grande poder e autoridade. Todas as tradições de todos os povos tiveram os seus oráculos, tiveram as suas divindades que se comunicavam com os seus consulentes através dos conhecidos oráculos. Como, por exemplo, no paganismo, onde as consultas eram feitas diante dos ídolos ou de estátuas de suas divindades. E por isso, o oráculo ficou conhecido também como a figura e a imagem da divindade que respondia às perguntas. No Egito Antigo, existiram oráculos famosos, que depois passaram para os gregos que dominaram, como, por exemplo, os oráculos de Amon, os oráculos de Serapis, de Claros, de Heliópolis, ou da cidade do Deus Sol. E o mais famoso de todos, o de Delfos, dedicado ao deus Apolo, que é a própria manifestação do Sol, que se tornou Apolo, o grande Apolo, que se tornou o senhor do oráculo de Delfos, ou de Delfine, que antes era o oráculo de Geia, protegido pelo dragão feminino Delfine ou Piton. A pele da dragoa, vencida por Apolo, cobria a trípode de bronze, onde sentava-se a pitonisa ou adivinha que conversava com Piton, daí o nome de pitonisa para os adivinhos. No templo ou oráculo de Apolo, ou Délfico, pregava-se a sabedoria e a moderação. E suas chaves iniciáticas eram: conhece-te a ti mesmo, ou ao seu dragão interno, e nada em demasia, ou seguir o caminho do meio. Estes mistérios egípcios passaram aos gregos nos mistérios de Eleusis, e foram as grandes chaves, as maiores chaves que abriram as portas para o mundo ocidental dos conhecimentos ocultos ou fechados. Conhecimentos estes conhecidos como herméticos ou de Hermés, o Trismegisto, que é o mesmo Tote dos egípcios. Conhecimentos de onde floresceram as filosofias do grande mestre Pitágoras, cujo nome quer dizer Pitá, de Piton, do dragão serpente, e Gorás, de sacerdote. Então, Pitágoras quer dizer o sacerdote do dragão serpente. E depois de Sócrates e de seus seguidores, Platão e Aristóteles. Os oráculos e as pitonisas ou adivinhas estão relacionados a contatos com as mais diversas e variadas entidades, desde entidades diabólicas e gênios do mal, até anjos maravilhosos, deuses e gênios do bem. Na realidade, a pitonisa ou adivinho recebe sempre do oráculo as informações de uma forma ambígua, ou que tem dois sentidos, um ligado ao bem e outro ligado ao mal. E este fato simples e natural provoca enormes erros em consultas de qualquer espécie, pois todos esquecem que vivemos em um mundo polar e que tudo tem sempre dois aspectos, um positivo e um negativo, e que existe o bem no mal e o mal no bem. Em nossos dias,
Toda a tradição dos antigos oráculos está modernizada, com o uso de computadores e de tecnologias modernas, e com sensitivos que não dormem mais em templos rodeados de cobras amarelas para despertar a intuição, que não praticam jejuns e que não fazem mais aqueles votos conhecidos de castidade para os deuses. Os oráculos de hoje jogam o baralho cigano, jogam o tarô, os búzios ou conchas, as runas ou tabuinhas de madeira dos escandinavos, fazem consultas astrológicas e mapas astrais, inclusive por computação. Usam pedras, usam cristais. Estes oráculos modernos usam esses diversos materiais e técnicas para criar uma ambiência favorável à comunicação e à recepção de informações de outros planos de consciência. Mas existem ainda os oráculos tradicionais, que hoje são representados pelos espíritas e pelas linhas espiritualistas, que tentam um contato direto com outros planos sem usar materiais auxiliares, de forma inconsciente ou de forma consciente, com desencarnados e entidades de outros planos de consciência que, através da boca de uma pitonisa moderna ou de um médium, falam ou escrevem o que as entidades sopram em seus ouvidos ou que imprimem em sua consciência, que pode estar adormecida ou acordada. Nesta linha está a quimbanda, o candomblé, a umbanda e, indo a mais, o espiritismo e o autoespiritismo de mesa branca, e que usa o evangelho como meio de contato espiritual. Querido e querida ouvinte, o que são na realidade os oráculos? Será que é possível fazer consultas a entidades? São reais? Existem mesmo? Acontecem? Será que é um dom ou capacidade da pessoa que é consultada e que acerta o que vai acontecer? Será que tudo isso acontece por uma questão de dom, de capacidade pessoal? Ou será que isto tudo acontece por meios sobrenaturais? Ou será que são informações passadas por entidades de outros planos? As pessoas falecidas podem se comunicar com oráculos ou adivinhos? E quem está no mundo dos mortos tem uma visão do futuro em nosso mundo? Por que tantas pessoas enxergam desencarnados que vêm buscar pessoas vivas que após de alguns dias realmente morrem? Como funcionam ocultamente as consultas através de baralho cigano, de tarô, de búzios, cristais, runas, pedras oraculares? Que tipo de entidade dá estas informações? São desencarnados, elementais da natureza, anjos, seres diabólicos? Ou será que trata-se apenas de autossugestão ou de sugestão coletiva? Quais são as regras? Quais são as condições nos oráculos e nas consultas? É certo usar oráculos, fazer consultas? As religiões têm oráculos? A voz que nos fala em uma pregação é a voz da consciência ou uma voz de outros planos? O que fazer? Como fazer? Onde consultar os melhores oráculos? Este é o assunto, hein, Clodoaldo? Professor, hoje nós vamos ter uma enxurrada de perguntas, hein? Viu? Hoje vai ser quente o programa, hein? Certo. 13 horas e 14 minutos e parece que nós já temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É Sueli. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, graças a Deus. De onde você está falando, Sueli? Pera aí, mas de onde que você fala? Embu. De Embu? É. A terra das artes? É, das artes. Então, e qual é a sua dúvida? Olha, é o seguinte, eu dou consulta espiritual, ainda Sim. não tenho assim muito discernimento, né? Então eu gostaria de saber, o que eu vejo dentro da taça de água é uma espécie de um olho, ele é anil, em volta dele tem um verde e depois tem um dourado. E você vê isso mesmo? Vejo. E o que acontece depois que você vê vamos dizer, que você passa por esse fenômeno, o que acontece? Não, eu dou a consulta e começo a ver, e ele não sai. Então, mas como que o conhecimento chega à sua consciência? Ele é Como soprado que no chega? ouvido?
cai dentro da sua mente? Como é que acontece? A pessoa vai perguntando e vou respondendo e vou acertando. De cura também. Então eu vou te explicar, Sueli. Se você quiser desligar e ouvir pela rádio, a gente agradece, porque assim dá oportunidade de uma outra pessoa ligar, tá bom? Tá bom, tá. A gente ganha tempo. Então, eu vou te explicar. Bom, todo esse processo de olhar em água, ou seja, de olhar numa bacia cheia de água, ele está ligado à cristalomancia. É o mesmo processo da bola de cristal, é o mesmo processo do cristal de quartzo. Mas tem que ser um cristal limpo, um cristal de uso pessoal, como, por exemplo, a bola de cristal. Não é? Ela não pode ter defeitos, tem que ser translúcida e a mais pura possível. Mas uma das maneiras que tem de substituir a bola de cristal é exatamente utilizar uma vasilha de água ou então utilizar um copo com água, como você vê. Tudo isso que você faz, Sueli, você deve criar uma ambiência, eu não sei qual é a sua linha ou tudo mais, mas nessa ambiência que você cria, se posicionando para ler o destino de uma pessoa, faz com que surja isto que você percebe como um olho, não é? É muito comum esta visão da cor azul e da cor esverdeada envolvendo esta cor azul, não é? Que para você simboliza um olho. Mas na realidade não é um olho, não é? Na realidade é um foco de consciência com outros planos ou com outros estados de consciência, da sua consciência com outros estados de consciência superiores. É muito comum nos processos de clarividência a gente ter a visão desta bola azul que fica pulsando, não é? Ela vai e volta, e se a gente se concentrar nela, realmente a gente entra em contato com outros estados de consciência. Então, primeiro ponto, não é olho, é um foco de consciência que tem este ponto azulado. Segundo, a maneira como você se concentra, tudo isso pode ser de um dom seu, como pode ser de fora. Cabe a você, Sueli, descobrir isso. Como você falou, você não tem muita experiência nisso, então eu aconselho que você, antes de praticar, estude um pouquinho mais a respeito, não é? E siga as regras que eu vou te passar agora para um consulente, não é? Tanto para quem vai consultar, como para quem consulta, não é? Isso é muito importante se você está iniciando nesse processo. Então, o que pode acontecer é este fenômeno que você consegue ter, que você consegue adivinhar coisas relacionadas a uma pessoa, pode ser de um dom seu. Ou seja, nessa ambiência que você está, por um dom que você tem, você consegue perceber a alma da outra pessoa e perceber sensações impressas nessa alma, então fala. Então, se por exemplo, você chega perto de uma pessoa e sente que ela está triste, que ela está alegre, ou então que ela está apreensiva, tudo isso você fala automaticamente e acerta. Mas é um dom seu. Mas existe o outro lado, que não é um dom seu, mas sim você recebe isso através de outras entidades, geralmente são conhecidos como elementais, ou espíritos da natureza, normalmente comandados por um anjo, e que realmente trazem leituras reais de coisas fantásticas. Eu não sei a que nível que você chegou, mas existem esses dois processos. E aqui então vão as regras que nós vamos passar para que você siga. Primeiro, leve sempre a sério. Destino é uma coisa séria, leitura, todo esse confrontamento com o destino não pode ser feito com brincadeira, não pode ser feito de uma forma irresponsável, tem que ser feito sempre com seriedade. Depois, não falar só as coisas boas e falar também as coisas ruins. Porque não existe entidades, não existe uma abertura frente ao destino que só fale coisas boas ou que só fale coisas ruins. Sempre tem as duas. E tudo aquilo que se fale, tanto se é bom como se for ruim, tem sempre também dois aspectos. Um aspecto humano e um aspecto divino, não é? Então você tem que analisar assim. Depois, tudo aquilo, se você realmente tiver capacidade de ler o destino, não quer dizer nada. Por quê? Você tem que avisar a pessoa que você está lendo o destino que nada daquilo pode acontecer, não é? Ou seja, existe a possibilidade dele acontecer, o destino está impresso. Mas quem vai fazer acontecer é a pessoa, não é? Então ela não pode ser sugestionável, ou seja, achar que é imutável, que ela não pode mudar o destino, porque isso vai acontecer, não é? Se a pessoa fala, puxa, então eu estou frito, vai acontecer comigo, eu vou ter um problema, aí vai acontecer mesmo. Por dois motivos.
Uma, porque ela aceitou aquilo, não é? E imagina então se for verdade, aí não tem jeito. Agora, se a pessoa ela recebe informações do seu destino, informações ruins, problemas, etc., ela pode usar isso como referencial, como um parâmetro para mudar, não é? Então, é o aspecto positivo da leitura. Ou seja, saber o que está impresso e usar como um referencial para poder mudar, não é? Porque o destino nós é que fazemos. Nós podemos ter um destino horrível, e como nós podemos também ter um destino maravilhoso. Depende do nosso posicionamento neste confrontamento. Muito obrigado pela sua participação, Sueli, e um abraço aos nossos ouvintes de Embu. Mas nós recebemos mais uma visita, hein, Clodoaldo? Olha quem temos aí, não é? Doutor Heraldo, por favor, doutor Heraldo, seu recado. Boa tarde a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui. Apresento o professor Ademar, em companhia aqui do nosso diretor da Sociedade Brasileira de Obiose, Clodoaldo Heder. É um grande prazer estar aqui, acompanhamos o sucesso desse programa e estamos aqui para dar realmente nossa participação, imprimir nossa presença aqui no convívio com o professor Ademar. Muito obrigado. Bom, eu não apresentei o que realmente é o Dr. Heraldo, né? O Dr. Heraldo é um advogado assim, famoso, é um dos grandes instrutores da Sociedade Brasileira de Obiose. Ele está meio parado hoje, não é? Por causa de um monte de atividades que ele tem, mas ele é um dos nossos instrutores queridos, já deu várias palestras, não é? E ele vai voltar a carga toda, não é agora, não é? E tal. Mas temos mais ouvinte na linha. Alô? Pronto? Alô? Oi, quem fala? É Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, senhor? Tudo bem também. De onde que você fala? Eu falo do Mangaló. Mangaló? Onde fica Mangaló? Pirituba. Ah, Pirituba? É. Certo. Então, e o que você já consultou oráculo, deu certo, deu errado? Como é que funcionou? Olha, professor, nunca fui de acreditar muito nisso, não. É uma postura interessante. Não fui espírita há muitos anos, tudo, agora não estou mais frequentando, né? Sim. Mas eu nunca desenvolvi nada. Então eu acho, será que existe mesmo? Alguém pode ler mesmo o futuro ou acaba sendo um comércio? Não, olha, existe os dois, né? Tem muito comércio, vamos dizer, né? Na razão de 9 para 1, né? Em 10, vamos dizer, 90% é comércio. Mas realmente existem as leituras reais. Ou seja, o tarô, principalmente aquelas ligadas ao tarô, porque o tarô ele tem todo um trabalho, as 22 lâminas ou cartas do tarô maior, elas têm uma significância muito, muito forte e realmente tem um poder. Quando a gente joga o tarô, só a presença das cartas e aquela predisposição para o confrontamento com realidades mais sutis cria uma ambiência onde determinadas entidades se manifestam, não é? E proporcionam tudo aquilo que é favorável a ler o futuro. Então, é perfeitamente possível ler o futuro, mas isso não quer dizer que o futuro vá acontecer. Por exemplo, nós sabemos da Anunciação, São Gabriel, não é? O arcanjo São Gabriel, arcanjo Gabriel chegou para Maria, não é? E anunciou a Maria que ela iria ser a mãe de Jesus, né? Do nosso avatar, o grande mestre Jeoshua, que nós chamamos Jesus de Jeoshua Ben Pandira, não é? Que é o nome secreto dele. Mas isso não quer dizer que ele já estava, vamos dizer, que era tudo certo, que ele ia ser, vamos dizer, o Salvador do mundo. Isso não está certo. Mas, quando Jesus se manifestou no meio dos homens, ele assumiu a regra humana. E na regra humana, a própria divindade nos deu o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quiser. Nós podemos fazer coisas erradas e coisas certas. Então, quando Jesus assumiu um corpo humano como Filho de Deus, ele também assumiu o livre-arbítrio humano. Tanto é que ele foi tentado, né? A famosa tentação. Tinha a Maria Madalena, que não saía do pé dele, que a gente conhece bem a história, não é? E tantas outras, não é? Mas ele venceu, quer dizer, ele entrou nesse jogo, existia uma revelação que dizia que ele era o Salvador do mundo, que ele ia resgatar o karma da humanidade, não é? Mas isso não era uma certeza, ele veio fazer aqui, não é? Porque se fosse uma certeza, então Deus já fazia do lado de lá, não precisaria mandar ninguém aqui, não é? Mas como eles respeitam as regras humanas, então existe a manifestação avatárica, que nem Buda, Maomé, Krishna, todos esses seres, e o grande mestre Jesus, ultimamente. E vai vir o próximo agora, não é? Nós sempre falamos na virada do milênio que é Maitreya, não é? O grande ser Maitreya,
o Senhor das Três Maias, que é a nova manifestação crística, não é? Moderna, agora, atual, para o ciclo de Aquário. Mas todos esses seres, eles vêm nas mesmas condições humanas, ou seja, é o livre-arbítrio. Então, quando alguém lê o destino, ele lê realmente aquilo que existe plasmado para acontecer. Se a pessoa não fizer nada, cruzar os braços e deixar a vida, empurrar a sua própria vida, tudo aquilo vai acontecer exatamente como o destino, como está escrito nas linhas do destino. Perfeito? Mas nós temos o livre-arbítrio, a gente muda, nós tomamos decisões, então a gente muda o destino. Então, na realidade, o destino é um projeto. E nós participamos desse projeto e ficamos constantemente alterando. Funciona assim? Tá bom, Sandra? Alô? Oi, Sandra. Ah, tá bom. Ficou esclarecido? Ficou, muito feliz. Tá, muito obrigado pela sua participação, obrigado, senhor. hein? Perfeito. E temos ouvinte na linha. Alô? Foi Pronto. eu? Quem fala? É a Ana. De onde que você fala, Ana? Eu sou da Vila Prudente. Vila Prudente? Sim. Tudo bem. Olha, aos 5 anos de idade, quando eu rezava, eu nunca fui de rezar muito, eu rezo pouco. Mas o pouco que eu rezo é do coração, né? É pouco, mas é potencial. É. Então, desde os 5 anos, quando eu rezava, eu fechava assim os olhos e eu via, era uma moça, naquela época eu dizia que era uma moça com aquela faixa de fita azul na cintura, né? Então, eu fechava os olhos assim, eu via ela passando assim, ela passava por mim, aquela fita esbarrava em mim, eu queria pegar e nunca conseguia, né? Mas eu rezava sempre só um Pai Nosso e uma Ave Maria. Sim. Então, isso foi até os 16 anos. Aos 16 anos, eu contei para uma tia minha, e ela me levou num centro até era perto do cemitério Quarta Parada ali. Sim. Ali daquele dia nunca mais eu vi essa santa. Eu não sabia que era uma santa. Depois que eu fui conhecer numa igreja que eu fui, eu conheci. E que santa que é? Aquela a pessoa que eu via, né? E que santa então, que é? Passou-se daquilo, que eu nunca mais vi nem nada. Aí as pessoas falavam assim para mim, eu queria fazer aquilo. Eu dizia, não faz que não vai dar certo. Mas eu não sei por que eu falava aquilo, saía da minha boca, sabe? Tá certo. Eu fui sempre muito espontânea, muito de caçoar dos outros, sabe? Assim, a pessoa falava uma coisa, eu ria da pessoa, sabe? Eu dizia assim, não, bem, não faz isso, faz aquilo. Não faz isso aí, faz aquilo. E dava certo, sabe? Inclusive, num supermercado, eu falei para a moça, você está deixando todo mundo passar na minha frente e você não vai casar com esse desquitado. Ela disse para mim, como é que a senhora sabe que eu namoro um desquitado? Eu falei, perdão, filha, eu não sei se você namora um desquitado. Eu não sabia o porquê que saía aquilo da minha boca, né? Uhum. Até que eu tenho uma indústria, e nessa firma, 3 meses antes, alguém falava no meu ouvido, vocês vão ser assaltados, vocês vão ser assaltados. Então eu dizia para o meu marido, ele dizia, vai nada, isso aí é bobagem tua. Estavam faltando 3 meses para o fim do ano. Eu disse para ele, olha, faz o pagamento em cheque porque você vai ser assaltado e vai ser muito dinheiro. Ele disse, não, em janeiro nós vamos fazer, não sei o quê. Aí passou-se outubro, passou-se novembro, quando foi em dezembro nós fomos assaltados. Eu falei para ele, esse mês não vai passar, vocês vão ser assaltados. E comecei a chorar desde as 11 horas até as 2:30 da tarde, que foi o assalto. Certo. Aí eu me vi viúva dentro da minha casa. Uma coisa horrível, viu meu marido morto. E foi na hora do assalto, justamente. Aí eles levaram, que foi férias, 13º, tudo, né? Levaram muito dinheiro da gente. Levamos 2 anos para se recuperar. Uhum. Aí depois disso, aconteceu de eu ter um caseiro que fazia... Ana, olha, eu vou te responder essas 3 perguntas, tá bom? Você vai ver melhor, porque a polícia quer que eu trabalhe para eles e eu jamais vou fazer uma coisa dessa. Ah, é? E eu queria saber o que eu devo fazer. Tá, então, eu vou, quer dizer, a sua pergunta final é o que você deve fazer, né? Tudo bem, então. Então você pode desligar para dar chance a mais um ouvinte, eu vou te responder tudo isso. Tá bom? Um grande abraço a você. Bom, o fato de você, com 5 anos, conseguir ver uma entidade que depois você achou que é uma santa e não me falou qual que é, isso é muito normal, porque todos nós somos clarividentes, todos nós fomos clarividentes até uma certa idade, que eu sempre falo isso aqui no programa, quando a gente tinha a glândula timo funcionando, que é a glândula da pureza. No primeiro momento que a gente adquire a malícia, a glândula timo deixa de funcionar e nós deixamos de ser clarividentes. Ou seja, não existe ninguém que está me ouvindo que nunca viu um gnomo, uma fada, um anjo, ou um ser, ou um desencarnado. Todos nós já vimos, quando a gente era criança. Até o momento que nós adquirimos ou tivemos contato com a malícia. Aí automaticamente foi isso.
Então eu acredito que você deixou, quer dizer, você não deixou, né, Ana? Porque você demonstrou que tinha clarividência e ainda tem. Então, tudo isso que acontece com você é apenas uma capacidade que você tem, ou seja, você é hiperestésica, você percebe sensações mínimas, você é sensitiva, ou seja, percebe sensações que as pessoas normalmente não percebem, mas que os sensitivos, porque têm estes sentidos mais afinados, conseguem perceber. Mas o fato de você, indo para o segundo caso, né, que é o fato de você estar no supermercado com raiva, porque passava pessoas na sua frente, aquele teu sentimento de raiva, não é? Entrou em sintonia com a alma da outra pessoa, e como você tem essa capacidade de clarividência, você percebeu, não sabe como, que ela tinha um caso com o homem desquitado, e você, sem saber por que, falou isso e acertou, não é? Certo? Então, é uma questão de contato anímico, que as pessoas, quando são clarividentes ou quando têm esta capacidade, desenvolvem, e isso é muito normal, faz parte da vida de quem tem este dom. E o terceiro caso, não é, que você percebeu que ia ser assaltado, não é, que ia acontecer um assalto e tudo mais, existem duas possibilidades aqui. Pode ser que tudo isso aconteceu apenas pela sua premonição ou precognição, ou seja, sabendo o que vai acontecer no futuro, você teve essa visão, esta percepção, avisou o seu marido, não é? Ele não te ouviu, e depois, quando estava acontecendo o assalto, você se sentiu totalmente como se tivesse viúva, ou seja, percebendo a distância, mostra a sua sensibilidade, que é muito aflorada, porque à distância você percebeu o assalto que estava ocorrendo e viu que tudo isso era uma realidade. Como também, não é, você mesmo pode ter ajudado a que isto acontecesse. Ou seja, como você tem essa capacidade psíquica, você tem que tomar um cuidado, você não pode ficar pensando em coisas ruins, pensando em coisas erradas e ter esta certeza que você tinha do assalto, porque também atrai, não é? Então existe esse perigo, não é? Quando a pessoa tem essa capacidade, se ela pensa, ela atrai. Então quando você tiver esse tipo de sensação, sabe o que você deve fazer, Ana? Rechaçar. Pensar, não vai acontecer, tudo mais, se revestir desta força psíquica, que você vai conseguir até fazer com que isso não aconteça. Mas se você ficar com a certeza de que isso vai acontecer, e que já está plasmado para acontecer, sem dúvida nenhuma, vai acontecer e você não consegue rechaçar. Agora, o último caso, né, se judiou da gente hoje, Ana, 4 perguntas, mas tudo bem, a gente está aqui sempre à disposição de você, querido ouvinte. Então, se você tiver a capacidade, não é, de ajudar a polícia, por exemplo, para descobrir pessoas que são sequestradas, pessoas que são mortas e ninguém sabe onde está, pessoas desaparecidas, sabe o que você deve fazer? Você deve ajudar. Porque isso é muito comum. Nos Estados Unidos existem várias pessoas, na Europa, na Alemanha, na Rússia, na China, em todo lugar, nós temos sensitivos que ajudam a polícia, não é? Ou seja, pega um objeto nós tivemos um programa que a gente falou exatamente sobre isso, pega um objeto, uma roupa, um pedaço, um objeto qualquer pessoal, então a pessoa tem esta sensação, isto funciona. Agora, você nunca vai saber se você vai ter sucesso ou não, se você pode ser útil ou não, se você não tentar. Então tente, não é? Mas de uma forma simples, de uma forma procurando fazer o bem, o belo, porque a clarividência é um dom e a gente tem que saber usar. Tá bom então, Ana? Muito obrigado pela sua participação e um grande abraço. 13 horas e 43 minutinhos na cidade de São Paulo. Nós estamos com o programa Ocultismo Sem Mistérios, esclarecendo todas as dúvidas que você tiver relacionadas ao sobrenatural e aos mistérios da vida, sempre à luz da eubiose. Eu de bem belo, biose de vida. Eubiose, a ciência que nos põe em harmonia conosco, né? A gente se põe em harmonia consigo mesmo, põe em harmonia com quem vive com a gente, com a sociedade, com o mundo, com o universo e com o cosmos. É a ciência do conhecimento universal. Mas temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? É a Márcia? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, senhor? Tudo bem. De onde que você fala? Eu estou falando aqui da Penha. Penha? É. Sim. A minha pergunta seria a seguinte, professor. Como é que é o processo no plano astral para acontecer a leitura, né? Gostaria de saber especificamente do tarô, né? Sim. O tarô egípcio.
Egípcio. E também, dentro da colocação eubiótica, né, que o senhor aconselha aí o caminho do bem, do belo e da moral, Sim, eu gostaria que o senhor falasse sobre a responsabilidade dos leitores de oráculo. sim. Tá bom? Perfeito. Obrigada. Tá, obrigado a você, um grande abraço, hein? Bom, como eu falei, você leu o tarô egípcio, né? E nós sabemos que quem criou o tarô egípcio foi Hermes o Trismegisto, não é? Para os gregos, que corresponde para os egípcios, né? Na realidade, a Tote. Então, o grande deus Psicopompo, que nos coloca em contato com o mundo astral, é Hermes, né? O grande Hermes, que corresponde a Tote e corresponde ao Mercúrio dos romanos. Então, a tábua das esmeraldas, de onde surgiu o tarô, que a gente pode dizer o tarô egípcio, realmente é o tarô básico que deu origem a todos os outros tarôs. E que depois, na Idade Média, um povo antigo, não é? Um povo muito estranho, chamado de ciganos, apareceram em Veneza com o famoso tarô de Veneza, tirando cartas para a população e descobrindo coisas fantásticas para os aristocratas da época, não é? Então, daí surgiu o baralho cigano, o tarô cigano, não é? E tudo mais. Então, o tarô, na realidade, ele é composto de 78 cartas, sendo 56 menores e 22 maiores. As 56 cartas menores do tarô correspondem ao baralho comum, que a gente joga carteado, que joga buraco, não é? Pif-paf, esse baralho comum. São 56 cartas. E as 22 cartas são chamadas maiores. As 56 cartas menores correspondem à vida do ser humano. Então, a melhor maneira da gente ler o destino de um homem, de uma pessoa, não é usar o tarô de 22 cartas, mas usar o tarô de 56 cartas, que é o baralho comum, não é? Então, nós temos as 10 cartas, depois nós temos o rei, a rainha, o valete, que representa o pai, a mãe e o filho, né? E um quarto princípio, então que dá as 14 cartas. Então, a melhor maneira de ler o destino de uma pessoa é exatamente como o cigano faz, porque o cigano é o especialista nisto. Mas existe o tarô maior. E para que serve o tarô maior? O tarô maior, ele serve para a gente analisar o envolvimento das hierarquias com o ser humano. Cada lâmina do tarô, a gente pode escrever um volume de cada lâmina equivalente a 10 bíblias. Ou seja, se nós entrarmos em sintonia com o que um tarô tem, com a essência de um tarô, de uma lâmina, por exemplo, do arcano 9, a lâmina 9 do tarô, do arcano 11, a força, do arcano 12, que é o enforcado, qualquer uma, não é? A gente vai ter, então, um potencial fantástico, uma enxurrada de conhecimentos relacionados à humanidade, relacionados à história da obra dos deuses com os homens. Então, o arcano maior, as 22 cartas, elas estão ligadas mais à humanidade, mais a um processo de pátria, mais ao país, mais, vamos dizer, a um contexto assim de grupo, não individual. Mas pode ser usado também de uma forma individual, só que ele é limitado. E o tarô, ele tem sempre dois aspectos, tem duas linguagens, porque nós vivemos no mundo polar de bem e de mal. Então, quando a gente joga o tarô, devido a tudo isso que eu falei, essa ambiência mágica, cria uma energia psicomental. Aquele que lê tem uma energia psicomental, viu Márcia? E o tarô, ele também tem essa energia, porque ele foi criado por um ser, por formas energéticas, não é? Então ele tem uma energia. Então a energia da pessoa, ela entra em sintonia com a energia que é desenvolvida naquela ambiência, e durante o jogo do tarô, automaticamente surgem hierarquias. Se o tarô ele é jogado para o mal, vem hierarquias para o mal. Ou seja, se a pessoa que está pegando consulta e quem está dando consulta forem pessoas más, revestidas de ódio, querer saber coisas ruins e vai atrair isso. Se a pessoa está revestida de bons sentimentos, querer saber coisas boas, vai atrair também coisas boas. Então, na realidade, o que inspira, o que acontece, são forças angélicas, são forças dos elementais, gnomos, fadas, silfos, salamandras, ondinas, não é? Que, atraídas por esse processo mágico, por essa ambiência mágica, é que inspiram a pessoa, que colocam coisas no consciente da pessoa e que realmente até mostram visões durante o tarô. Eu estou falando do tarô bem jogado, do tarô de quem realmente mexe de uma forma séria e de uma forma evolutiva. Funciona assim, viu, Márcia?
Muito obrigado para você e um grande abraço. Mas antes de nós terminarmos o nosso programa, que ainda nós vamos dar uma mensagem, não é? A gente queria ouvir as palavras finais dos nossos visitantes aqui. Vamos começar com o Clodoaldo Heder. É um prazer grande, professor Ademar. Eu quero deixar meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Mundial, em especial aqueles que nos ouvem, né, no programa Ocultismo Sem Mistério, toda essa equipe que dá o apoio ao Ademar neste programa fantástico, não? E mais uma vez, parabenizar o professor Ademar, o Marco Antônio, pelo brilhante resultado que eles alcançaram nesse programa. Vocês todos estão de parabéns. Um até breve a todos e boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu também me uno ao Clodoaldo, dando um abraço a todos os ouvintes do programa Ocultismo Sem Mistério. E, sobretudo, reconhecendo o privilégio dos ouvintes em dispor de informações tão gratificantes, tão elevadas como essas que são transmitidas pelo professor Ademar. Não é? E me uno também a ele, transmitindo um grande abraço também ao nosso querido Marco Antônio, desejando que ele retorne o quanto antes ao programa, dando a sua presença aqui luminosa ao programa. Um grande abraço, professor Ademar. Eu agradeço, hein? E você, ouvinte, que quer fazer o curso da eubiose por correspondência, basta simplesmente mandar uma carta para a Caixa Postal número 8, São Lourenço, Minas Gerais. São Lourenço, Minas Gerais, o CEP 37470-000. 37470-000, e só dizer, me mande informações e você receberá tudo pelo correio. Mas o nosso programa Ocultismo Sem Mistérios está chegando ao seu final. E como mensagem a você, ouvinte, para que você tenha um bom viver, uma vida natural e em perfeita harmonia com as forças e com as leis ocultas da natureza, as nossas recomendações sobre este assunto de hoje, oráculos e consultas, são as seguintes. O plano geral da evolução e o destino final da humanidade no futuro foram criados pelas hierarquias espirituais. Eles existem e são conhecidos. Do mesmo modo, existe um destino já traçado para cada um de nós. E se ficarmos de braços cruzados, vai acontecer exatamente o destino que todos nós temos traçado. Mas nós não ficamos de braços cruzados. Nós agimos, nós tomamos decisões. Nós temos o livre-arbítrio, que é a maior dádiva que a divindade nos deu. E devido a este livre-arbítrio que possuímos, podemos mudar nossa vida e com isso nosso destino. Por esse motivo, nem Deus pode saber o nosso futuro, pois Ele mesmo nos deu o livre-arbítrio e a capacidade de mudarmos o futuro pelo que fizermos no presente. Deus sabe onde é para chegarmos, e Deus nos deu as leis e as regras para chegarmos lá. Mas como cada um vai fazer para chegar à meta da evolução, depende de seu livre-arbítrio e das escolhas que fizer na vida. O entendimento disto é fundamental quando tratamos com oráculos e consultas. Ou seja, nada está determinado no destino e tudo pode ser modificado pelo livre-arbítrio. Não existem pessoas fadadas ao insucesso, pessoas fadadas à desgraça e ao sofrimento, nem à sorte, à saúde e à felicidade perene. O que o oráculo diz é o que está impresso no destino projetado, o que ainda não aconteceu. E o consulente, se aceitar isto tudo como verdade imutável, o que foi falado, com certeza selará o seu destino e tudo acontecerá como foi falado, pela aplicação do próprio destino, se ele for verdadeiro, ou por um destino falso, simplesmente por ter aceitado como imutável e levar a vida conforme o destino falso que ele aceitou. Mas, se a postura for outra, se o consulente se posicionar para a luta, se revestir do pensamento que pode mudar o destino, pode fazer acontecer o seu destino. Tudo acontecerá como ele determinar, independentemente do oráculo ter mostrado o destino certo ou o destino errado. Esta é a postura, lutar na vida e fazer o seu destino acontecer, da forma que você quiser, da forma que você necessitar, para você ser feliz, próspera em todos os sentidos.
Quanto aos oráculos, querido e querido ouvinte, é interessante o contato com os acontecimentos e com os efeitos ligados a estas práticas e aos conhecimentos. Mas ouça os oráculos e adivinhos honestos e que falam verdades boas ou más, alegres ou tristes, mas que saiam essas verdades, estas palavras de bocas puras, de pessoas sérias que buscam as verdades sagradas e que usam processos assentados em regras de ética, de moral, de justiça e de respeito ao ser humano e aos valores espirituais. E vale lembrar que o melhor consulente é o Deus de sua religião, seja ela qual for, todas elas. E que o consulente mais próximo e mais capaz está dentro de você mesma, de você mesmo, como centelha divina, como Cristo interno, o oráculo que se manifesta pelo poder da oração, pela magia do salmo, pelo caminho do autoconhecimento e pela iniciação. E que sempre nos diz as verdades de nossa realidade, as verdades que precisamos para a nossa vida e para a nossa evolução.